Aprender esse verbo aqui é loucura. Para mim está sendo o verbo iniciante mais difícil de conseguir aprender a conjugação. E esse é o verbo sein, um dos verbos mais importantes, não só no nível A1, mas em todo o idioma, que ele é o equivalente ao verbo to be, né? Que é o verbo ser ou estar. Então, o sein, eu coloco aqui uma frase, né? Igual eu fiz no outro vídeo. Uma frase incompleta e pego alguns verbos para fazer a conjugação dele. Aqui a frase que eu coloquei foi: Hallo, ich heiße Alt B225. Ich heiße Dantas, que é meu nome. Ich bin Anwalt von Beruf und arbeite als Anwalt Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da letra, vai ficar melhor de ler. Volte. Im Moment arbeite ich viel. Ich liebe allein und bin nicht verheiratet. Ich habe keine Kinder. Então aqui é: olá, eu me chamo Dantas, eu trabalho como advogado de profissão, quer dizer, eu sou advogado de profissão e trabalho como advogado. Nesse momento, arbeite, trabalho com isso, né? Trabalho com isso nesse momento. Ich liebe allein und bin nicht verheiratet. Eu vivo sozinho e não sou casado. Ich habe keine Kinder. Eu não tenho filhos. E aí, aqui o verbo, a gente tem esse aqui, que é o verbo heiße, que eu já falei no vídeo anterior dos 5 verbos. Aí eu vou pro bin, que é o verbo sein conjugado. Vou pro arbeite, que vem da questão de trabalho. Qualquer outro, liebe, que é a forma que vive. Números, arbeite, liebe, habe, que é o ter, né? Aí, a conjugação desse primeiro verbo é loucura. O verbo sein, até agora, é o verbo mais irregular que eu já vi aqui. Ich, du, wir, sie. Esqueci como é que bota se. Aqui não vai ficar maiúsculo. Ficou minúsculo. Enfim. Aí, isso aqui é o verbo sein. Que é o verbo ser ou estar.
Esse aqui de azul para destacar. Ó, nenhum verbo puxa esse radical. Nenhuma conjugação puxa esse radical do verbo. Então ele é o verbo mais estranho para a gente conseguir tirar, né, extrair alguma informação. E ele é decoreba. Não tem como saber esse verbo se não tiver decorado. Porque olha a primeira conjugação. Ich bin. Nada a ver com sein. O segundo, du bist. Também nada a ver com sein. Terceiro, ist. Wir sind. Também é uma mudança. A única coincidência aqui é que começa com S. E a site. Se, né, que é o eu acho que isso aqui é formal e informal. Deixa eu pesquisar aqui. Aqui é ela. Ela de singular, elas plural. Conjugação. Verbo no singular. Se tiver no plural é com o verbo no plural. Então aqui é a conjugação, que pode ser tanto singular quanto plural. Então se é traduzido como ela. Sie arbeitet aus Anwältin. Sie lebt allein. Ela vive sozinha. Não tem a ver com formal não. Aí aqui, ó, eu coloquei como exemplo, né? Anwalt, que é a minha profissão. Anwalt. Tá tudo. Agora eu não lembro como é que bota o trema nesse teclado. Eu não faço ideia como bota trema aqui. Mas enfim, aqui tem trema. Vou jogar pro preto. 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 Essa palavra aqui, Anwalt, é advogado. Só que quando passa pro plural, essa palavra, esse A fica com trema. Mantém a mesma, só muda aqui o A. Então eu marquei de verde, porque eu não lembro como é que coloca trema no teclado. Então, Ich bin Anwalt, eu sou o advogado. Du bist Anwalt, você é advogado. Ist Anwalt, ele é advogado. Wir sind Anwalt, eles são advogados. Nós somos advogados. Ihr seid Anwalt, vocês são advogados. Sie sind Anwalt, vocês são advogados. Então aqui tem a conjugação que eu considero até hoje a mais difícil, justamente porque ele não segue o radical do verbo.
cada conjugação segue uma forma diferente. Aí aqui o segundo verbo, ish, du, vir, ia, se. Vou botar só o se. Depois eu tenho que pesquisar melhor esse se, porque eu ainda não peguei a aplicação dele na frase. Se arbeit. Esse verbo aqui, ele é o verbo trabalhar. Arbeiten. Eu vou destacar ele em azul para facilitar. Tá em negrito também. Esse aqui, ele é um verbo regular, semi-regular na verdade, sei lá como é que chama isso, mas ele tem sua própria particularidade também. Ele não segue de modo linear igual a todos os outros verbos, porque ó, ele pega o radical completo, arbeit, só que ele pega esse radical, e isso se repete em todos. Arbeit, arbeit, arbeit. Todos os verbos regulares, eles seguem essa mesma arquitetura, né? Essa mesma construção. Só que como os verbos regulares eles já terminam em E, ele naturalmente, no radical dele, ele já é conjugado. Então não precisa fazer nenhuma alteração aqui no radical. O segundo termina com ST. Arbeitest. A terceira pessoa termina com T. Então todos os verbos regulares seguem essa mesma forma. Aí aqui tem uma particularidade, porque esses verbos, eles terminam com EN, só que ele já tem o E, então eu não preciso botar um outro E. Então eu vou marcar isso aqui de verde, e vou marcar isso aqui de verde também. Aí vou marcar isso aqui de vermelho. Ó, esse aqui já está no radical, só acrescento N. E o último, acrescento T. E aqui segue aquela mesma lógica anterior. Acrescento T. Aqui acrescento N. Deveria acrescentar EN no final, mas o próprio radical já tem uma letra. Então, ó, o radical arbeiten, do verbo arbeiten, é arbeiter. Ich arbeite. Aí aqui o que eu botei no exemplo foi aus Anwalt, que segue exatamente a mesma forma desse outro aqui, né? Eu trabalho como advogado. Ich arbeite als Anwalt. Du arbeitest als Anwalt. Arbeitet als Anwalt. Wir arbeiten als Anwalt. Ihr arbeitet als Anwalt. Sie arbeiten als Anwalt. Eu trabalho como advogado. Você trabalha como advogado. Ele trabalha como advogado. Então aqui segue a mesma forma de conjugação, mas com atenção redobrada que o radical desse verbo aqui, ele tem essa mudança aqui, que está marcada em verde. Bom, esse vídeo ele ficou com 15 minutos. Então eu vou dividir ele em duas partes. Os próximos verbos são lieben, que é o verbo viver, e haben, que é o verbo ter. Que também são dois verbos que são muito importantes. Mas para não ficar um vídeo gigantesco, eu vou dividir aqui.